Olá, começa aqui mais um São Paulo Brasil, o programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, que pretende discutir e debater as possibilidades e as perspectivas do nosso país. O convidado hoje é Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo, que responde por 36 unidades no estado de São Paulo e um orçamento dedicado à cultura, ao lazer e ao bem-estar de mais de 1,6 bilhão de reais. Danilo, tudo bem? Tudo bem, tudo em ordem. A pergunta é a seguinte, e é corriqueira aqui no nosso bate-papo. Para onde o Brasil está caminhando, na sua visão? É uma grande questão. Olha, essa pergunta ela está presente na cabeça de todo mundo que tem alguma responsabilidade em alguma instituição, até mesmo em algumas empresas, na perspectiva do que a gente imagina para o futuro do Brasil. Eu tenho sempre uma perspectiva otimista. Eu acho que no passado nós tínhamos mais problemas do que nós temos hoje, embora tenhamos muitos problemas ainda hoje. Problemas ligados à própria desigualdade, que é a grande fonte de questões no Brasil inteiro, problemas ligados às questões específicas de educação, saúde, infraestrutura, etc. Mas a minha perspectiva é positiva na medida em que eu imagino que na tendência global, naquilo que de alguma forma se vê como resultado da evolução, da história do país, de modo geral, a gente está melhor hoje do que estivemos no passado. É claro que tem muitas questões que são gravíssimas, né? E como eu falei inicialmente, essa questão do equilíbrio, da desigualdade, da falta de percepção dessa igualdade da cidadania brasileira de norte a sul, talvez seja a grande questão. Questão essa que já foi devidamente equacionada. Ela não é totalmente resolvida porque faltam alguns elementos para isso. O primeiro deles, além da percepção clara, equacionada no sentido amplo, mas a percepção clara aqui, ali, onde, quando, como, é educação, é uma percepção com relação à infraestrutura, é uma percepção ou uma falta com relação à desigualdade, às desigualdades regionais que levam à desigualdade da relação entre as pessoas e da situação de cada um individualmente, é a questão do nosso passado, da nossa história. Eu acho que tudo isso ajuda realmente, mas a questão central realmente é a disposição nossa de enfrentar as necessidades do interesse público, né? Para mim é a grande questão. Agora, há quem diga que quer dizer, o Brasil melhorou nos últimos governos, né, nos últimos 4 ou 5 governos, em vários indicadores, mas também, de alguma maneira, se privilegiou o consumo e não a cidadania, né? Ou seja, quer dizer, muitas vezes essa redução da desigualdade foi, digamos assim, concretizada em você ter uma televisão maior, em as pessoas terem aparelhos eletroeletrônicos, a possibilidade de comprar um carro, eventualmente até de ter a casa própria, mas que as questões de consumo mais importante do que o próprio exercício da cidadania. Eu tenho um pouco essa percepção também, Marco. É o seguinte, eu acho que se privilegia a questão do desenvolvimento material, do desenvolvimento econômico, da questão da possibilidade do indivíduo ter acesso aos bens, de ter um conforto maior, de ter uma necessidade. Isso tudo é um fato, mas esse fato ele deveria muito mais ser uma decorrência de um processo do que propriamente uma causa do processo. E eu sinto que ele muitas vezes se torna a causa do processo. Eu percebo com muita frequência
que a importância da educação, por exemplo, ela é subordinada à necessidade de se preparar alguém para o trabalho, para o desempenho de uma atividade produtiva, para ser alguém inserido no mercado, de modo a produzir e a render. Eu acho importante isso como decorrência e não como causa. Explicando melhor, eu acho que a economia ela ganha uma dimensão de tal ordem no processo de desenvolvimento do nosso país, de modo geral, que acaba sendo mais importante do que eu diria que a satisfação e o bem-estar propriamente dito. Né? Agora, essa não é uma causa fácil de, não é não. de tocar não para é diante, não. porque mas nós temos razões para isso, não é, Marco? Sim. Por exemplo, eu dou um exemplo muito claro para mim, é a questão do nosso desenvolvimento econômico, que é muito baseado na indústria automobilística, no fato da gente ter a possibilidade de ter trazido para cá todas as grandes indústrias de produção de automóvel no mundo, de carro, enfim, de viaturas, a indústria automobilística, desde os anos 50, 60 para cá, né? E isso se tornou quase que o eixo do nosso desenvolvimento, de forma que toda a decorrência desse processo ganha importância até hoje, quando as próprias autoridades econômicas continuam privilegiando o consumo, do acesso, o financiamento, a facilitação. Agora mesmo se fala de uma maneira mais clara de permitir, de uma forma bem clara, a possibilidade de facilitar o financiamento para a indústria automobilística, se ela, ou qualquer indústria, mas a indústria automobilística em particular, se ela não demitir. Se ela não demitir. Muito bem. Hoje nós temos um fenômeno nas nossas cidades, especialmente no caso de São Paulo, de um entupimento da cidade pelo excesso de automóveis, pelo excesso de veículos voltados para o transporte individual. É um problema urbano gravíssimo, um problema que impede a cidade de crescer, de dar um bem-estar para a sua população, de permitir que as pessoas tenham uma vida normal, que trabalhem, que estudem, que vivam socialmente. Isso está cada vez pior e a tendência é piorar cada vez mais. E, no entanto, a gente continua, ou seja, o desenvolvimento econômico, e no caso especificamente, esta modalidade, esse caminho do desenvolvimento econômico, acaba sendo algo quase que prioritário em função da satisfação e da vida das pessoas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: mais importante do que pura e simplesmente termos mais carros na cidade de São Paulo, é nós termos uma vida mais, digamos, confortável para todos numa cidade como essa. Não há como seguir nessa linha, é isso? É isso, eu digo que o desenvolvimento econômico, ele é importantíssimo como decorrência de um processo em que a educação, a satisfação das pessoas, a convivência, tem que ganhar uma prioridade maior. Todo político brasileiro coloca a educação como prioritária, coloca a cultura e a educação como prioritária. Para mim, cultura e educação são duas facetas de uma mesma realidade. Bom, colocam como prioritária, mas a prática efetiva, ou seja, quando você usa os orçamentos, as verbas, os interesses, as prioridades, não vem como tal, não vem. Então não adianta falar sem praticar. Então, o que é mais importante é o desenvolvimento econômico. E a educação é vista também, Marcum, como uma espécie de sustentáculo do processo econômico. Ou seja, eu educo para preparar um indivíduo para ele poder trabalhar, render, ganhar dinheiro e com isso poder participar mais do mercado e com isso poder ajudar, digamos assim, ao crescimento dessa sociedade de consumo. Então, na prática, eu não estou pensando em educação, eu não estou pensando em educação como um fator fundamental, indispensável para o desenvolvimento e o crescimento da pessoa, para a sua satisfação pessoal e, segundo lugar, para o exercício pleno da cidadania. Então, a cidadania vem, de certa maneira, em segundo lugar. O mais importante é que ele seja um consumidor. Ok, Danilo. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Até já.
Estamos de volta com São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que debate e discute as questões do nosso país. O entrevistado hoje é Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo. Danilo, parte dessas questões de que se o brasileiro é um consumidor ou um cidadão, se a cultura e a educação são prioridades ou não, tem a ver com o parlamento, né? Muitas vezes é ali que se resolvem as questões, embora o grande público ache que o presidente da República, o governador ou o prefeito sozinhos decidem tudo isso. A minha pergunta é, em que medida a bancada da cultura, que certamente deveria atender, por exemplo, as demandas de uma instituição como o SESC, existe e é eficiente? Tem pouca presença a questão da cultura de modo geral, embora tenhamos alguns parlamentares bastante empenhados e interessados, mas falta realmente uma espécie de uma articulação. Existe até uma comissão, eu não conheço detalhes do funcionamento da Comissão de Educação e Cultura do Parlamento Brasileiro, seja na Câmara, seja no Senado, mas eu sei de pessoas que mergulham nesse assunto e se interessam e colaboram e procuram, de alguma forma, um caminho que possa ser melhor e mais efetivo. Eu acho que a questão central aí, Marcon, diz respeito à questão da representatividade, de modo geral. Eu sei que os parlamentos, ou o parlamento nosso, os dois níveis do parlamento nosso, tem pessoas representando vários interesses, os mais variados, o que é absolutamente normal. Sim. Num país como o nosso, com a complexidade que nós temos. As forças que se debatem lá são forças provenientes de interesses muito mais do ponto de vista econômico do propriamente do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de perspectivas de melhoria, do caráter mais educacional, ou cultural, ou ambiental. Enfim, existe muita gente discutindo muitos temas, a complexidade do país é muito grande, mas quem realmente estabelece condições para uma representação efetiva são aqueles que, do ponto de vista econômico, têm força e poder para isso. A chamada força da grana que ergue e destrói coisas belas. Exatamente, seja do ponto de vista dos que representam um setor da economia X, como, por exemplo, a agricultura, ou a pecuária, ou um setor da economia industrial ou comercial, são esses que têm mais possibilidades, enfim. A nossa representatividade tem um vínculo muito forte com a questão da economia e da representação dos diversos interesses econômicos. Isso é normal? Eu diria que é ainda um processo de mudança no país, né? Eu acho que, na medida em que essa representação tiver um significado efetivo para os interesses das pessoas e da sociedade, o interesse comum, o interesse público, o interesse voltado para os aspectos que dizem respeito à educação, à cultura, à questão ambiental, à questão de uma sociedade mais solidária, mais completa, com todos os seus aspectos, e não a questão puramente econômica e ou religiosa, que muitas vezes aparece também de uma maneira não muito vinculada aos interesses públicos, mas interesses de crenças, etc. Quando isso for superado, e se isso vier a ser superado, muda bastante o quadro. E para isso ser superado, eu acho que é uma questão, voltando à base de tudo, educacional e cultural, ou seja, esclarecimento, informação, um nível maior de elementos que tornem as pessoas mais capazes de entender a sua realidade, entender a realidade à sua volta. Somente a educação e a cultura que oferece isso. Pois é. Em termos de cultura, nós somos hoje, digamos, regidos por uma lei
que é a Lei Rouanet, Rouanet. certo? Uma lei de financiamento da cultura através de incentivo renúncia fiscal. Ou seja, dinheiro que deveria ser para o imposto e que usado para a cultura diretamente, exatamente, mas com intermediários no meio. Muitos que são as empresas, os seus departamentos de marketing. E agentes culturais, muitas vezes também, produtores, etc. e tal. Você é um crítico disso? Sou. Qual seria a alternativa? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, a cultura de interesse público, ou seja, a cultura que deve ser promovida, deve ser fomentada, deve ser desenvolvida na perspectiva do interesse público. Quando eu digo na perspectiva do interesse público, eu estou falando daquela cultura que não tem vínculo necessário com a chamada indústria cultural, que é importantíssima, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da cultura enquanto componente indispensável do processo educacional. Estou falando da cultura enquanto propositora de uma ampla discussão sobre as questões que interessam as pessoas e a sociedade e ao país inteiro. Esse tipo de cultura, para ele ser fomentado, para ele ser desenvolvido, o recurso final, fundamental, tem que ser o recurso proveniente do tesouro público, dos recursos públicos. Ou seja, dinheiro a fundo perdido, que não passa necessariamente por nenhum interesse de ordem privada. Eu diria que a renúncia fiscal, cumprindo essa missão, até teria algum sentido. Mas, infelizmente, a renúncia fiscal não tem como passar exclusivamente por esse objetivo, na medida em que ela sempre vem eivada, vinculada, ligada a algo que tem a ver com o interesse privado na parada, junto. A lei procura, de alguma forma, na sua forma, no seu desejo original, no espírito da lei, esse tipo, ou seja, renúncia fiscal utilizada por interesse público. Mas, na prática, o que nós observamos é que dificilmente isso se dá, né, Marco? E não se dando dessa maneira, acaba cumprindo uma missão muito mais voltada para o interesse privado do que para o interesse público. Se a gente conseguisse essa limpeza, essa pureza, essa exatidão, eu seria favorável à renúncia fiscal, sim. Mas uma renúncia fiscal onde o que deve prevalecer é o interesse público sempre, e não o interesse privado. E na prática a gente observa que a renúncia fiscal é muito mais frequentemente utilizada pelo interesse privado do que pelo interesse público. Então, para mim, a cultura de interesse público, ou seja, essa de caráter educativo, essa que leva à discussão, que fomenta o surgimento de inovações, de ideias no campo da cultura, que faz com que a cultura seja realmente democratizada, que o acesso seja aberto e livre, essa de interesse público, ela acaba sendo financiada efetivamente, ou deve ser financiada efetivamente, pelo recurso público. Agora, a Lei Rouanet, ela inicialmente tinha esse princípio colocado, mas a prática mostrou que, em grande parte, a utilização da lei se verificou, primeiro, de uma maneira desequilibrada no país, ou seja, fortalecendo aquilo que já estava forte. Né? No eixo conhecido Rio-São Paulo, sobretudo, onde a aplicação desses recursos se dão de maneira mais, as aplicações desses recursos se dão de maneira mais completa, de maneira mais intensa, na quantidade, nos valores, etc. Então, com relação a isso, há essa questão geográfica. E também a questão das escolhas de conceito, de conteúdo. Quer dizer, muito mais ligado, consagrado tem muito mais chance de conseguir um suporte, do que aquele etc. que está começando Enquanto ou tentando... que a intenção da lei é trabalhar com a inovação, trabalhar com a possibilidade de levar para onde o artista consagrado de grande serviço ao país possa ser levado, não aonde ele já é levado normalmente. Então é um pouco essa redistribuição do processo
que se torna um pouco mais precária no meu ponto de vista, e aí eu acho que a lei precisaria de uma evolução para atender, para se aproximar daquele ideal de cumprir o interesse público. Muito bem. Danilo, vamos fazer mais um rápido intervalo. São Paulo, Brasil, volta já já. Estamos de volta com São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que discute e debate as perspectivas, as possibilidades do nosso país. Hoje entrevistando o diretor regional do SESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda. Danilo, os números do SESC São Paulo são impressionantes. 22 milhões de pessoas atendidas, 22 milhões e 426.878 pessoas, mais exatamente no ano passado. Nas unidades, nas 36 unidades, 22 mil alunos nos cursos de educação complementar, mais de 10 mil oficinas, 14 milhões de atendimentos de saúde, 16 milhões de atendimentos na área da cultura, 5.856 espetáculos musicais, 8.700 teatrais, 4.270 sessões de cinema. Volta e meia você é apontado como o verdadeiro ministro da Cultura, o SESC é o Ministério da Cultura do Brasil. Mas a minha questão é a seguinte: qual é a razão essencial para que uma instituição como o SESC consiga realizar isso ao longo de tantos anos? Olha, Marcon, o SESC tem uma missão, um objetivo, desde a sua criação, que tem a ver com o bem-estar, a qualidade de vida dos trabalhadores, das empresas que mantém o SESC e da população em geral. Mas a nossa clientela prioritária são os chamados trabalhadores do comércio, de serviços e, naturalmente, a população em geral, porque boa parte da nossa programação, daquilo que nós fazemos, é aberto a todo mundo, dando sempre a atenção a essa clientela específica. Por que faz isso? Porque tem essa missão. A missão do bem-estar, a missão da qualidade de vida supõe várias possibilidades de serviço, várias possibilidades de atenção para essa clientela. Tem a ver com todos os itens que compõem um programa de bem-estar, né? Itens esses que têm a ver com educação, com saúde, com condições de vida, com possibilidades efetivas no campo da atividade física, enfim. Tudo isso que diz respeito a essa condição efetiva do ser humano. É uma perspectiva voltada, portanto, para o indivíduo, para o bem-estar do indivíduo e, naturalmente, da sociedade, da população, enfim. Então, é nessa perspectiva. E a cultura, especialmente a cultura das artes, da memória, desse caráter simbólico da vida, né? Tem o papel de solidificar, de fortalecer valores e princípios que são a base de um processo educacional. Valores esses que dizem respeito a quê? A democracia, ao respeito ao outro, a solidariedade, a convivência, a todos esses aspectos que são indispensáveis numa vida social, democrática, importante para o ser humano. Além disso, tem que levar em conta valores que dizem respeito à qualidade mesmo de vida, ao seu bem-estar. Você está bem consigo mesmo, com o seu corpo, com o outro à sua volta e com a sociedade de modo geral, para que você possa, inclusive, na perspectiva da própria instituição, que é uma instituição criada pelo empresariado nos anos 40, poder ser mais apto a desenvolver o seu trabalho, para que você possa produzir melhor, para que você possa estar mais integrado. Então, tudo isso faz parte desse processo. Agora, tem um componente importante nessa questão cultural, que é a questão da cidadania, de você levar em conta a percepção que você tem de você mesmo, do seu entorno e da sociedade onde você está inserido. Então, nesse sentido, a cultura,
os diversos artistas com os quais nós lidamos e que estão presentes aí no nosso dia a dia, nas diversas linguagens artísticas, nos ajudam a pensar um pouco esse fator. Ah, mas isso não leva a nada, isso não avança, não cria um valor, não cria um lucro, não cria nada. Cria condições de você poder entender melhor a sua realidade. E com isso, você pode, de alguma forma, contribuir mais e melhor para a sociedade. Então, é nessa perspectiva que a gente tem uma ação forte. O fato de, digamos assim, fazer bem feito, eu digo assim porque quem conhece as unidades do Sesc São Paulo sabe que, por exemplo, a qualidade de construção, qualidade arquitetônica, o padrão dos banheiros, para dar um exemplo da iluminação, bem objetivo, é superior à média dos estabelecimentos similares, sejam eles do Estado, sejam até mesmo da iniciativa privada. Você tem a citação de dizer que sim, o clube mais sofisticado de São Paulo está em Itaquera. É verdade. O Sesc Itaquera, não é o clube paulistano. Isso tem um peso nessa Marcum, a gente usa algumas expressões muito importantes. Não se educa apenas com palavras, ou com frases, ou com sermões, para usar uma expressão mais conhecida, ou com aula, né? Claro que você tem muito elemento muito momento em que isso é importante, que você fale, que você aponte, que você diga coisas, que você estabeleça um discurso onde os valores são colocados. Então é um processo educativo, sim, mas você educa pelo fazer, pelo exemplo, pela maneira como você lida com a questão espacial, por exemplo. As nossas unidades são unidades que convidam o indivíduo não apenas a entrar e se envolver no processo. Eu uso muito a expressão do Sesc Pompeia, criado por Lina, a partir de toda uma proposta já existente no Sesc e que se desenvolve, Lina Bobardi, a grande arquiteta, né? Que é uma rua que entra, ou seja, é convidativo o processo. A gente imagina que as unidades do Sesc sejam esse lugar onde as pessoas tenham a satisfação de ir, sejam convidadas a ir, seja para fazer alguma coisa, seja para não fazer nada. Seja simplesmente ir porque são atraídas pelas ações que normalmente acontecem lá. Então, esse convite, ele tem que se dar de uma forma absolutamente agradável. Você tem que ser um lugar limpo, um lugar onde o banheiro esteja corretamente limpo, onde as coisas funcionem, onde as pessoas o recebam de maneira, digamos, afetiva, de maneira objetiva. O que não quer dizer que tenha problemas aqui ou ali, mas de qualquer forma a nossa intenção e a orientação global é no sentido de que isso realmente funcione. Então, esse acolhimento efetivo das pessoas é parte do processo. Educativo. Então, a arquitetura, a limpeza, a organização toda, os funcionários, o treinamento dos funcionários, tudo. Mas, além disso tudo, e mais importante talvez que tudo isso, a programação, aquilo que você oferece lá dentro, né? Seja do ponto de vista das diversas linguagens, seja do ponto de vista da refeição que você oferece lá, ou seja do ponto de vista do funcionamento e da convivência entre as diversas gerações, que para nós é um valor absolutamente vital. Então, duas coisas são importantes no que diz respeito ao público que frequenta. A variação, ou seja, o público jovem, um público criança, jovem, adulto, idoso, numa boa, e, em segundo lugar, gente que se interessa por teatro, música, dança, o pessoal que se interessa por ações culturais, e gente que vai para atividades esportivas e que se encontram nesse mesmo ambiente, e com relação às diversas modalidades que tudo isso oferece. Então, essa mistura é uma parte vital para o desenvolvimento das pessoas. Muito bem, vamos para mais um rápido intervalo. São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Estamos de volta com São Paulo Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo,
que debate e discute perspectivas e possibilidades do país. Hoje conversando com Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC. Como é que é o SESC do século XXI, Danilo? A gente está num tempo em que a internet mudou uma porção de coisas. É verdade. Nós estamos preparando uma novidade próxima no SESC, que eu costumo chamar. Eu já tinha essa ideia lá atrás e a gente até começou nos anos 90 a experimentar e mais nos anos 2000 para frente, que é o que eu chamaria de unidade virtual, né? Antes era uma unidade informativa, uma unidade de comunicação, como tem até hoje os nossos portais, né? O portal do SESC tem muita informação, muito material sobre todas as unidades. Mas, proximamente, estamos elaborando o que nós chamaríamos uma multiplataforma, com muita informação, com muito material, com muito acervo, com muito dado a respeito de tudo que acontece no SESC e com muita possibilidade de uma interlocução, de uma interação efetiva, onde as pessoas poderão, de alguma forma, participar de muitos programas virtualmente, seja através de trocas, seja através de criação de determinados grupos de ação, seja nas linguagens mais variadas, na elaboração de material, enfim, isso é uma coisa que está evoluindo. O mais importante que eu diria é o seguinte: cada vez mais nós sabemos que aquilo que não for necessário ser feito presencialmente deverá passar para o virtual. Inscrições, informação, detalhamento de determinadas manifestações. Então, tudo que pudesse ser feito sem a presença, aos poucos a gente vai transferindo para pagamentos, reservas, as coisas mais variadas, coisa que já existe um pouco, sim, mas isso cada vez mais. E, claro, deixando para o presencial aquilo que é essencial e que eu espero que continue. Um teatro, um show musical, uma apresentação efetiva, uma exposição de arte, uma presença numa aula de ginástica, uma ação na piscina, enfim, tudo aquilo que espero que continue. A presença física continue. A refeição, tudo isso vai continuar, é claro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos nos preparando para o futuro cada vez mais, ou seja, o que vem por aí? O que vai acontecer daqui para frente? E eu imagino que essa questão do virtual, essa coisa feita via todos os instrumentos, a rede de computadores, enfim, tudo isso vai ser cada vez mais forte, presente, efetivo e vai se tornar cada vez mais facilitado, porque hoje em dia ainda temos algumas barreiras de linguagem, de acesso, embora a gente tenha evoluído muito, ainda temos algumas dificuldades para lidar com isso, para passar informação, para receber informação. Isso aos poucos está sendo facilitado pela própria tecnologia. Em termos de público, o SESC sempre deu uma grande atenção à chamada melhor idade, terceira idade. É verdade. Os idosos. Os idosos. O SESC corre risco de ficar uma instituição envelhecida no seu público? Não, acredito que não, porque a gente, ao mesmo tempo que tem essa atenção muito voltada para o idoso, nós temos uma atenção muito voltada para a inovação, para a mudança, para o avanço, para a melhoria, digamos, nessa relação com todos os tipos de público. Vocês no passado, desculpe só interrompendo, vocês no passado, por exemplo, vocês tiveram momentos marcantes, como, por exemplo, a primeira presença do movimento punk no Brasil foi no Sesc Pompeia. Pois é. Né? Quer dizer, em vários momentos o Sesc foi tá abrindo para esse caminho. Continua. O hip hop tem uma presença fortíssima no Sesc. Existem alguns grupos de hip hop mais contestadores e fortes que se apresentam não por essa razão, mas acabam se apresentando com mais frequência, mais no Sesc do que em outros lugares. Nós tivemos alguns grupos aí que tinham dificuldade de se apresentar em determinados shows, em determinadas situações aí mais oficiais, digamos assim, e que se apresentavam normalmente no Sesc.
Então, quanto a isso, eu não vejo muito problema. E mais, eu vou dizer que com relação à presença desse jovem mais da periferia, especialmente de São Paulo, que tem muita dificuldade de mostrar a sua criação, o seu trabalho, é no SESC, em grande parte, que eles têm tido a oportunidade de fazê-lo. Explicando melhor, quando a cidade de São Paulo foi, digamos, ameaçada, entre aspas, pelos rolezinhos, você se lembra disso? Houve quem imaginasse, aquelas trocas nas redes sociais, que podia fazer uma invasão no SESC, de Itaquera ou de Interlagos, não me lembro. E nós simplesmente deixamos claro que não precisava invadir, a porta estava aberta, eles podiam ir a hora que quisessem, o que significou que esvaziou completamente essa possibilidade. Porque isso vale... As pessoas da periferia já fazem rolezinho no SESC sem nenhum... a hora que quiserem. Se a questão é essa, por quê? Porque ali tem um espaço para manifestação, para apresentação de músicas, para o desempenho efetivo da criação desse povo todo, naturalmente com todos os cuidados excessivos, necessários numa situação como essa. Mas isso nós temos normalmente nas nossas unidades sem nenhum problema. E a virada cultural? É um grande fenômeno. Então, desde o primeiro dia que inventou-se a virada cultural, o SESC esteve presente. Por quê? Porque imaginava que era uma maneira efetiva da ocupação do espaço público através de atividades culturais que vinham, de alguma forma, corresponder a uma expectativa grande da população, com seus problemas, com as suas dificuldades, mas, enfim, evoluiu, consolidou-se e o SESC está presente até hoje. Nós fazemos, digamos, virada cultural por ocasião da proposta que a Prefeitura de São Paulo faz, e no interior de São Paulo também é feita uma virada cultural, e nós estamos presentes, mas eu diria que cada fim de semana na nossa unidade é uma espécie de uma virada cultural, na medida que muitas atividades estão acontecendo nas nossas 36 unidades, né? Então, para nós, a virada cultural não significa uma ação assim muito diferente do nosso dia a dia, digamos, né? Só ganha um território novo. Ganha um território novo, um espaço melhor e mistura com a cidade. Mistura com a cidade nesse dia. Mais um rápido intervalo, Danilo. A gente volta já já com São Paulo, Brasil. Estamos de volta com São Paulo Brasil, o programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, que discute e debate os problemas e as perspectivas do nosso país. O nosso entrevistado hoje é Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo. Danilo, eu sei que você teve um longo período no seminário. É verdade. Né? Quase foi padre. Quase um pouco exagerado. Não, porque eu tinha que fazer mais alguns cursos para chegar lá. Eu saí na filosofia. Ainda tinha um longo período ainda. O que isso te deixou de saldo? Essa é uma questão bastante interessante. Mas com minha formação toda, teve um componente muito vinculado à cultura, digamos, de modo geral, um pouco a atividades também vinculadas à religião no início. Minha família era muito religiosa. E então eu tinha na minha formação, na minha família, um pai músico que reunia a gente com frequência para fazer alguma manifestação e uma avó que veio a ser quem me criou depois, que eu perdi minha mãe muito cedo, a minha avó que era muito religiosa. Então eu tinha essas duas influências muito fortes no lado cultural, musical e o lado religioso também. Numa entrevista você mencionou o fato de que no seminário você não tinha preocupação com questões materiais. Nenhuma. Bastava ir lá e pegar a coisa. Não, isso mais tarde, mas é verdade. Eu entrei no seminário, primeiro fui estudar no Colégio Interno em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, no Colégio dos Jesuítas, depois me tornei jesuíta, entrei no noviciado e a partir desse momento a minha vida pessoal, essa questão da subsistência e do suporte material estava resolvido com voto de pobreza, uma vida muito simples, mas
absolutamente tudo muito resolvido. E muito dedicado ao estudo, muito dedicada a uma formação muito sólida, muito rígida, onde se estudava algumas matérias que depois se tornaram vitais para mim, como, por exemplo, o interesse pela história, o interesse pela sociologia, pelo campo assim mais efetivo das relações humanas, etc. Mas eu depois saí do seminário e levo essa bagagem até hoje como algo absolutamente intrínseco ao meu jeito de ser, à minha formação, como eu encaro as coisas, como eu vejo, não do ponto de vista religioso, claro, eu mudei, eu tenho minha percepção com relação a isso própria e tenho, enfim, meu modo de ver as coisas, mas do ponto de vista da base que eu tive de formação sólida em vários campos, para mim foi muito importante. E a dedicação ao campo da cultura, de alguma forma, completa um pouco essa formação e me permite, hoje em dia, enxergar as coisas com vários olhares, digamos assim, né? Eu sou muito defensor do pensamento do Edgar Morin, que fala da complexidade da realidade, ou seja, nada é explicado por uma razão única, né? Você tem vários fatos para poder enxergar, vários olhares para enxergar uma mesma realidade. Então isso me ajuda muito a perceber as coisas, a conviver, a ter essa interação com várias linguagens diferentes e essa formação no campo das humanidades, que se tornou de alguma forma algo meio raro no mundo de hoje, né? Essa visão mais ampla, mais eu chamaria de quase que enciclopédica, que você abrange vários conhecimentos, vários tipos de saberes, né? Isso ajuda muito para administrar uma situação como essa. Eu, quando entrei no SESC em 68, faz muito tempo, eu não imaginava que eu fosse um dia assumir a direção do SESC no estado de São Paulo. E tampouco que ficasse tanto tempo que ficasse muito tempo. Desde 84 eu assumi a direção do SESC. E graças às condições efetivas que me foram trazidas, a própria confiança do responsável, que é o presidente do SESC, o Dr. Abraham Scheiman, eu pude consolidar uma proposta. Acho isso importante. Alguém diz, ou muitas pessoas dizem, que essa necessidade de você trocar e fazer com que as administrações variem e as pessoas tenham oportunidade, eu acho importante também. Mas, por outro lado, para você fixar determinadas linhas de atuação que possam consolidar um trabalho permanente, com efeitos profundos, você precisa de tempo, você precisa de consolidar, de ter isso de maneira bastante sólida. E isso me permitiu, de alguma forma, verificar toda uma evolução, todo um crescimento e enxergar um pouco mais para frente. Claro que você tem que se renovar a todo instante. E para isso a gente precisa trocar muito, ter muita gente ao lado, tem que ter um diálogo muito forte com tudo que está acontecendo à sua volta. Para isso eu me esforço, tanto localmente como nacional e até internacionalmente. Ou seja, eu tenho tido a oportunidade de levar e de buscar toda essa troca, essa informação permanente com tudo que está acontecendo nesse campo que eu chamaria do sociocultural, onde a questão tem a ver com o pensamento sobre o bem-estar, sobre a cultura, sobre a ética, sobre a cidadania, sobre tudo que está acontecendo no mundo inteiro, levando muitas vezes a informação das experiências que a gente tem tido aqui, sabe, Marco? Muito frequentemente a gente é convidado para levar essa experiência lá fora. O que tem sido feito aqui. É verdade. Muito bom. Vamos para mais um rápido intervalo. São Paulo, Brasil, volta já já.
Estamos de volta com São Paulo Brasil, agora no último bloco da entrevista com Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC. Danilo, aqui na cidade de São Paulo, o SESC está com 4 unidades encaminhadas. No forno. No forno. A reforma da Avenida Paulista. Isso. Aqui, 24 de maio. Isso. Campo Limpo. Campo Limpo, já estamos lá com uma provisória, mas vamos instalar lá. Isso mesmo. E a Parque Dom Pedro. No Parque Dom Pedro. O que essas unidades terão de novidade? Olha, elas têm características diferentes, as duas, digamos, instaladas já em obra mais avançada, que é da Paulista e da 24 de Maio, são unidades verticais, sim, com uma programação muito variada e com vários programas. No caso da 24 de Maio, nós teremos projeto do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, com a perspectiva de instalarmos a 50 metros do Teatro Municipal, praticamente, uma piscina no alto do prédio, que já está começando a ser, digamos, a ser finalizada, e a unidade toda terá uma vasta programação no campo cultural, teatro, oficinas, ações semelhantes a que temos na Pompeia, por exemplo, e nas outras unidades do SESC, atividades físicas também, restaurante, uma atividade, uma clínica odontológica, integra a rua com um térreo permeabilizado, assim, onde as pessoas passam por dentro. Quase que uma grande galeria. Como se fosse uma grande galeria, naquela esquina entre a 24 de Maio e a Dom José Gaspar. O SESC está exatamente ali, em frente à chamada Galeria do Rock. Ali estará, então, no antigo prédio da Mesbla, instalada uma unidade do SESC, que a gente espera que no máximo mais um ano a gente termine. A mesma coisa na Avenida Paulista, onde era a antiga sede do SESC, administrativa, né? Sede do SESC, em frente ao Hospital Santa Catarina. Lá nós teremos uma unidade com todos também os serviços que o SESC realiza. Não vai ter uma piscina, mas vai ter atividade física voltada para a dança e para a ginástica, de modo geral, e atividade cultural bastante intensa, sobretudo uma perspectiva um pouco mais tecnológica, novas tecnologias. Criatividade total, integrada totalmente, bem ali, próximo do metrô Brigadeiro, ali naquela região da Paulista. O Parque Dom Pedro, que é uma unidade num espaço onde estava antes o edifício São Vito, e ali ao lado um espaço grande que nos foi entregue pela prefeitura recentemente. Ele redesenha um pedaço da cidade. Redesenha um pedaço da cidade. O Parque Dom Pedro é uma parte histórica, importante, fundamental da cidade de São Paulo. Virou só uma coisa para ônibus. Virou uma coisa, grande estacionamento, e agora vai ser entregue à população. Vamos fazer uma instalação provisória, por enquanto, para terminar um projeto, mais um ano e meio, no máximo, para fazer um projeto, finalizar depois, iniciar o projeto e construir. Com relação a Campo Limpo, lá na zona sul de São Paulo, próximo do Capão Redondo, temos lá também uma antiga fábrica transformada numa unidade que vai sofrer toda uma modificação, já está instalada lá na própria Avenida Campo Limpo, com uma programação intensa voltada para atividades culturais, artísticas e atividades físicas também. Então, com isso, a gente tem uma presença na cidade de São Paulo em 4 novos espaços muito importantes que vão, de alguma forma, atender a um público novo. O quê? Uns 30%? Mais ou menos, uns 30% a 40%. E temos ainda, é bom que se diga, a intenção, estamos negociando 2 espaços importantes no extremo oeste e no extremo leste de São Paulo. Um lá para o lado de Pirituba e outro para o lado de São Miguel Paulista, que já estamos bastante adiantados. Então, com isso, a gente espera cobrir toda a malha urbana de São Paulo com atividades do SESC bastante intensas, que poderão, de alguma forma, justificar essa presença. O SESC é uma instituição muito voltada para o urbano, muito voltada para os trabalhadores do campo, do comércio, de serviços, portanto, que moram na cidade, que vivem na cidade, que usam a cidade, que se transportam na cidade e que, portanto, necessitam ter na cidade o seu espaço
livre para o lazer, para o esporte, para a cultura, para o bem-estar, para a atividade intensa que justifica o exercício pleno da cidadania. Essa é a grande perspectiva nossa na cidade de São Paulo, no estado todo, mas na cidade de São Paulo em particular. Obrigado, Danilo. Às ordens. São Paulo Brasil fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Obrigado e até lá. Valeu.